Bom dia, pessoal. Tudo bem? E aí, o final de semana foi bom? Resolveram quantas questões? Oi? A lista já está disponível, né? Já acessaram a lista? Já? Questões fáceis, tranquilas, medianas? Vão iniciar a fazer ainda? Nem viram a lista? Tudo bem, vamos lá. Vocês precisam ir se antecipando aos estudos, tá? Vamos só finalizar a nossa última aula. Antes de nós finalizarmos a nossa última aula, deixa eu só dar um aviso para vocês. Vai ter sessões temáticas, oficinas temáticas na monitoria. Amanhã vai ser equações e inequações de primeiro e segundo grau, tá bom? Se alguém tiver problema com isso, então compareça lá na monitoria. Os horários vão ser de 10 ao meio-dia e de 3 às 5 da tarde, tá ok? Vai ser equações e inequações do primeiro grau, análise algébrica e geométrica. Isso é super importante, você precisa estar super afinado nisso, tá? Muito bem. Então, deixa eu só colocar algumas funções, que essas funções finalizam a aula passada. Essa função. Função 1 mais raiz de x menos 1. Tá? Vamos supor que nós queiramos esboçar o gráfico dessa função. Tá, ok? Na aula passada, nós já vimos que se por acaso nós tivermos raiz de x, o gráfico dela é uma coisa assim. Tá? O gráfico da raiz de x. Então, o domínio você já sabe que é do zero para mais infinito. Não pode tirar raiz de número negativo, tá bom? Agora, observa que a função f ela é uma certa modificação desta função. Mas nota que todos os números que você obtém aqui estão aqui. Por exemplo, raiz de 4. Quando é que aqui vai dar a raiz de 4? Quando o x for 5, tá? Então vai aparecer raiz de 4. E aqui também vai ter raiz de 4. Raiz de 10 milhões. Vai ter aqui. Aqui também vai ter a raiz de 10 milhões, tá? Então, o gráfico disso aqui é quase idêntico ao gráfico desse aqui. A forma é idêntica, mas a posição no plano cartesiano é em outra posição. Só isso, tá? Então, eu já sei que esses dois gráficos têm a mesma forma. E tem um certo deslocamento aqui, porque foi acrescentado uma unidade. Tá? Quando você acrescenta uma constante a uma função, o que acontece com o gráfico dela? Ela sobe. Tá bom? Então, eu já sei que vai subir e que vai deslocar em algum sentido aí. Tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, o domínio dessa função f. O domínio da função f são os números reais. Qual é a condição? Qual é a condição? O x menos 1 tem que ser um número maior ou igual que zero, certo? Então, vamos fazer aqui. Eu preciso que x menos 1 seja maior ou igual que zero. Então, vai ficar x é maior ou igual que 1. Tá? Esse é o domínio. Então, são números reais de tal forma que esse x seja maior ou igual que 1. Tá bom? Então, como é que a gente vai esboçar o gráfico disto? Como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você marca o 1. Vou passar uma linha aqui. Nessa linha x igual a 1, por que eu estou passando ela? É a delimitação do domínio. Tá? À esquerda dessa linha, vai ter gráfico? Não.
Então, eu não posso nem pensar em fazer gráfico nessa região. Tá bom? Porque o domínio é do 1 para lá. Tá ok? Então, vamos ver quanto é o f de 1. Tá? Vamos calcular aqui o f de 1. Dá quanto? Substitui aqui, vai dar 1 mais a raiz de 1 menos 1. 1 menos 1 vai dar 0. Então, f de 1 vai dar o próprio 1. Então, no 1 dá 1. Então, esse ponto pertence à imagem, tá? E o que mais? Eu não disse para vocês que esses gráficos são idênticos? Só tem um certo deslocamento? Então, esse aqui é exatamente isso aqui, ó. Então, agora eu vou retirar esse daqui, que não faz parte do gráfico. Retiro isso aqui. Pronto. Agora o gráfico é só isso. Tudo bem? Esse é o gráfico de 1 mais raiz de x menos 1. Tá bom? Então, nós já sabemos o domínio. Agora dá para nós descrevermos quem é a imagem dessa função. A imagem da função f é y, que pertence aos reais, tal que. Qual é a condição do y? De 1 até mais infinito. Então, é maior ou igual que 1, né? Então, esse y tem que ser maior ou igual que 1. Beleza? Essa é a imagem dessa função. Ótimo. Agora, vamos pegar uma função que eu gosto muito. Repito, é uma função que eu gosto muito, né? Se vocês não entenderam ainda, eu gosto muito desta função. Tá? Então, é a função maior inteiro. A função maior inteiro essa função, ela é denotada dessa forma, tá? A função maior inteiro, ela te diz o seguinte, que qualquer número real que você quiser calcular, por exemplo, f de 0. O que seria f de 0 na função maior inteiro? Qual é o inteiro que é menor ou igual que 0? O maior deles, qual é? É o próprio 0, tá? Então, esse aqui dá 0. Agora, se fosse f de meio, como seria? A função maior inteiro do meio. Então, o maior inteiro que é menor ou igual a meio. Aí é só você olhar. Você tem aqui, você tem os inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, e o meio está bem aqui. Tá? Esse aqui é o meio. Qual é o maior inteiro que é menor ou igual que meio? Esse inteiro é o 0. Tá? Então, f de meio é 0. Qualquer fração que você pegar entre 0 e 1, a resposta vai dar 0. Tá? Por exemplo, f de 1/4. F de 1/4 é o maior inteiro de 1/4. Também dá 0. Tá bom? Agora, se fosse f de 1, f de 1 é o maior inteiro de 1. Bem, o 1 é inteiro, então a resposta dá ele mesmo. Tá? Então, f de 1 dá 1. E agora, se fosse f de 1,1, é o maior inteiro de 1,1, quanto daria? Dá quanto? Dá 1, né? E se fosse o maior inteiro de 1,9999? Quanto daria? Quanto daria? Chegou no 2? Não. Quem é, então? É 1. Tá? É 1. Beleza? Então, o gráfico dessa função é assim, ó.
gráfico dessa função é assim. Ó. O zero, a gente já sabe que f de 0 é 0, então ela começa aqui. Aqui no 1, quando é f de 1 dá o próprio 1, né? Então, f de 1 dá 1. Mas entre 0 e 1, eu já sei que isso dá 0. Então, o gráfico é isso aqui. E aqui fica a bola aberta, porque a imagem do 1 é 1. Tá bom? Quando chegar no 2, a imagem do 2 dá 2. Então, é isso aqui. Opa, fechado. A imagem do 2 é 2. Mas entre 1 e 2, a resposta sempre é 1. E aqui a bola é aberta. Tá ok? Do 2 para lá, até chegar no 3, é isso aqui. Quando chega no 3, bola aberta. Porque a resposta dá 3. Tudo bem? Tá? E aqui é bola fechada, então aqui é bola aberta. Bola aberta. Tá? Essa é a função escada. Tá bom? É a função maior inteiro. Tá? Muito bem. Então, eu te pergunto, quem é o domínio dessa função? O domínio dessa função f, quem é? É todos os reais. Não tem problema algum. Né? Então, o domínio dessa função é o próprio r. E a imagem dessa função? Que é a imagem dessa função? Os inteiros. Tá bom? Então, a imagem dessa função é os inteiros. Tá? Não é intervalo, são só pontos. Tá? Porque a imagem de todo esse intervalo é 0. A imagem de todo esse intervalo é 1. De todo esse intervalo é 2. Desse intervalo aqui é menos 1. Do outro intervalo, menos 2. Ok? Então, é só os inteiros a imagem. Tá bom? Então, olha, observa que tu tens uma função agora, que o domínio é todos os reais, mas a imagem são só pontos. Tá? É só o conjunto dos inteiros. Se nós pensarmos em continuidade, essa função ela é contínua em todos os intervalos. Tá? Em todos os intervalos. Mas quando você chega em um número inteiro, ela deixa de ser contínua. Porque ela passa de um inteiro para o outro. Ela pula. Tá? Então, um dever de casa que eu vou deixar para vocês, aí eu aconselho muito vocês fazerem, é assim, ó. Essa é a função maior inteiro e nós já falamos da função afim. Que tal se a gente misturar as duas, né? Então, o dever de casa é esta função. X menos o maior inteiro de x. O que eu quero que você faça aqui? Me diga quem é o domínio dessa função. Me diga quem é a imagem dessa função. E esboce o gráfico dessa função. Tá bom? Esboce o gráfico dela. Tá? Beleza? Essa é a função aí. Aqui você tem uma função afim e aqui você tem a função maior inteiro. Tá? Verifica o que acontece quando você junta as duas. Tá bom? Desde já não vai acontecer isso, tá? Não vai ter uma escada não, tá bom? É uma outra coisa que vai acontecer. Mas uma coisa bem mais interessante que essa aqui, tá? Muito bem. Então vamos para a nossa aula de hoje. Vamos para a nossa aula de hoje aqui. Hoje o que nos interessa é falar de função injetora, função sobreinjetora e funções bijetoras, tá? Então, observe o que é que nós temos. Uma função é chamada injetora se você pega dois elementos no domínio que são distintos, a imagem deles também é
distintas, tá? Então, qual é a ideia? Se você tem uma função que vai de A para B, tá bom? E eu te falo, essa função é injetora, tá? Eu digo assim, f é injetora. Então pronto, se eu estou te falando isso, o que significa que se eu pegar x1 e x2 no domínio da função, de tal forma que o x1 seja diferente que o x2, se eu pegar dois caras diferentes, isso tem que implicar que a imagem deles também seja diferente. Tá bom? Isso que é ser injetora. Isso para todo x1 e x2. Uma forma equivalente de você fazer isso, que é uma das grandes... a grande parte das vezes que você vai fazer as questões, é fazer o contrário. Então, equivalentemente é você fazer o seguinte. Se você pegar duas imagens iguais, se f de x1 for igual a f de x2, então você precisa garantir que o x1 seja igual que o x2. Tá bom? Ok? Então é isso que nós temos de função injetora. Graficamente, o que é que nós temos graficamente? Que se você tem, suponha que você tenha o gráfico de uma função aqui, que vai fazendo isso, tá? Suponha que esse é o gráfico de uma função. E você tem essa imagem. Essa aqui é a imagem de um certo x1, tá? Que vai dar aqui um f de x1 aqui. Eu te pergunto, se essa função for injetora, vai existir algum outro ponto do domínio que a imagem vai ser f de x1? Sim ou não? Não. Não vai existir outra, tá? Então, se o gráfico dessa função é esse e eu te disser que ela é uma função contínua, observa que a gente não definiu continuidade, mas continuidade para a gente até agora é que não tem saltos e nem tem buracos no gráfico, tá? Eu vou desenhando sem retirar o giz do quadro, tá bom? Então, se eu te digo que essa função é contínua, então o gráfico dessa função tem que continuar subindo ou pode descer? O que você acha? Tem que continuar subindo. Por que tem que continuar subindo? Porque se descer, vai ter caras que vai ter imagens que já foram realizadas anteriormente. Então a função vai deixar de ser injetora. Deu para entender? Tá. Agora me diz uma coisa. Essa função aqui é injetora? A função maior inteiro? O que você acha? É injetora? Vamos ver? Pega esse cara. x1, a imagem dele é 1. Pega um x2, a imagem dele é 1. Eu peguei dois caras que são diferentes, mas as imagens são iguais. Então não pode ser injetora. Beleza? Tudo bem? Então, função injetora você precisa ter isso, tá? Essa é a condição. Então, um teste que você pode fazer para descobrir se a função é injetora ou não é o teste da reta horizontal, tá? Então, se você sabe o gráfico da função, você passa uma reta horizontal nela, no gráfico dela. Essa reta só pode tocar o gráfico em um único ponto. Se tocar em mais de um, então ela deixa de ser injetora, tá bom? Então, nota que você tem ali o gráfico da função x ao cubo e o gráfico da função x ao quadrado, tá? O gráfico da função x ao quadrado, tirando o vértice, sempre vai tocar em dois pontos. Então, deixa de ser injetora. Do x ao cubo, só toca em 1. Então, ela é injetora. Tá bom? Muito bem. Vamos fazer um exemplo aqui?
Vamos lá, a função afim, ela é injetora. A função afim é injetora, tá? Vamos provar isso. Como é que a gente prova para ser injetora? O que é que a gente tem que fazer? Você pode fazer isso aqui, ó. Você pode fazer isso. Você pega dois caras, duas imagens, iguala elas e prova que os pontos do domínio têm que ser iguais, tá? Então vamos fazer isso. Então como é que vai ser? Ó? Eu vou fazer f de x1 igual a um f de x2. Então vai ficar a... Olha, no lugar do x eu estou colocando x1, tá? Então vai ficar ax1 mais b é igual a... Agora eu coloco x2. x2 mais b. Tá bom? Agora o que é que você tem? Você tem b dos dois lados, né? Com sinais iguais. Então você pode cancelar, certo? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar a x1 é igual a x2, certo? Se é uma função afim, o que é que a gente sabe sobre o valor de a? Que o a é o quê? Se é a função afim, qual é a condição sobre o a? Ele não pode ser zero, tá? Se ele não pode ser zero, então eu posso simplificar tudo por a. Beleza? Então pronto. Cancelo o a dos dois lados e vou obter que x1 é igual a x2. Beleza? Então está provado que a função afim é uma função injetora, tá? Outra função, vamos ver se esta função aqui, f de x igual a 2x mais 1 sobre x menos 1. Essa função. Será se é injetora essa função? Vamos fazer a mesma ideia, resolver da mesma forma, tá? Primeiro, somente a questão de domínio, essa função está definida para todos os números reais? Tem que retirar quem? 1. Né? Retira o 1 daí, tá? Então, o 1 não pertence ao domínio dessa função. Vamos ver se ela é injetora. O que nós temos que fazer? Você tem que pegar um f de x1 e igualar a um f de x2. Se você conseguir mostrar que x1 é igual a x2, então ela é injetora. Se não for igual, ela não é, tá? Então vamos lá, vai ficar, no lugar de x eu coloco x1. Vai ficar 2x1 mais 1 dividido por x1 menos 1. Isso é igual a 2x2 mais 1 dividido por x2 menos 1. Tá bom? O que a gente faz agora? O que fazemos? Isso. Vamos multiplicar cruzado, né? Então, você multiplicando cruzado aí, vai ficar 2x1 mais 1 vezes x2 menos 1. Isso é igual a x1 menos 1 vezes 2x2 mais 1, certo? Agora vamos nos divertir, né? Olha, fazer distributivo, saudade, né? Vai ficar 2x1, x2, aqui vai dar menos, né? Menos 2x1 mais x2 menos 1, isso é igual a 2x1, x2 mais x1 menos 2x2 e vai sobrar um menos 1 aqui embaixo.
Tá bom? O que dá para fazer agora? Oi? Dá para cancelar coisas aí, né? Olha lá. 2x1, x2. 2x1, x2, certo? Dá para cancelar o 1 também. Ok? Estou cancelando porque estão de lados opostos com os mesmos sinais. Então, são simétricos, né? Eu vou deixar x1 do lado de lá e o x2 do lado de cá. Tá bom? Então, do lado de cá vai ficar 3 x2, porque já tem um x2, vai vir um 2x2 de lá, é igual, aqui vai ficar um 3x1. Olha que maravilha, né? Então, o x1 é igual a x2. Conclusão, a função é injetora. Beleza? Tá bom? Você deve estar pensando, é molezinha provar que a função é injetora. Calma, a gente pegou funções básicas, né? Tem umas que são um pouco mais complicadas de você fazer isso. A derivada pode nos ajudar a fazer isso quando a gente vê derivada. Tá bom? O pessoal lá na sala 8, como é que tá? Tá dando para compreender aí? Alguma dúvida? Tudo ok aí, pessoal? Tudo na paz? Tá, ótimo. Vamos lá. Então, vamos continuando aqui. Então, esse é o conceito de injetividade. Vamos ver sobrejetividade agora. Então, a função ela vai ser chamada de sobrejetora se... Qual é a ideia agora? Deixa eu apagar esse lado aqui. Então, olha o que você tem agora. Você tem uma função de A a B, né? Só que vai de A até B. E você quer saber o seguinte. Você diz que ela é sobrejetora se a imagem dessa função, a imagem da função f, for todo um conjunto B. Tá? Isso que é ser sobrejetora. Se a imagem é todo o conjunto B. Vai pegar todo mundo, não vai sobrar ninguém lá no conjunto B. Tá? Uma forma equivalente de você dizer isso é o seguinte, ó. Isso aqui significa que se você pega um y lá no B, sempre existe pelo menos um x em A, tal que o quê? Se a função é sobrejetora, então qualquer y que você pegue lá no conjunto B, sempre existe pelo menos um x em A, tal que o f de x é igual a y. Beleza? Alguém sabe me explicar por que eu coloquei aqui pelo menos 1? Por que pelo menos 1? Porque pode ter bem mais. Pode ter 2, 3, 4, não importa. Tá bom? Pode ter vários outros números. Tá? O meu objetivo aí é só falar de sobrejetividade. Não estou falando de injetividade. Tá bom? Por exemplo, vira a função maior inteiro que nós vimos agora há pouco? A função maior inteiro, ela é assim, né? Ela vai de R, e eu posso dizer que o contradomínio dela, em vez de eu colocar R, eu posso colocar logo Z. Tá bom? Já que eu sei que a imagem vai em Z, certo? Eu posso colocar isso aqui. Tá bom? Então é uma função que faz isso, né? Onde ela pega um número real e leva no f de x, que é a função maior inteira. Certo? Tá bom? Então, pelo gráfico que nós vimos agora há pouco,
vou só colocar uma parte do gráfico. Nós vimos, por exemplo, que tem um degrau desse tipo, né? Do 1 para o 2. Aqui o 1. Então, nota que o 1, observa que eu posso pegar o 1 lá no contradomínio, tá? A ideia aqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que, se y pertence a b, então o 1 lá pertence a z. Existe pelo menos um x em A, tá? Então, olha, se eu pego o 1 aqui, ó, o 1, ele pertence ao b, que no caso aqui é z, pertence a z. Será se existe alguém no domínio que a imagem desse alguém é 1? A resposta é sim. Existe, e existe uma quantidade infinita. Tá? Todo x pertencente ao intervalo 1 fechado, 2 aberto, todos esses caras aqui, a imagem deles é 1. Tá bom? Tudo bem? Por isso que eu coloquei aqui que é pelo menos 1. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser todo um intervalo. Tá? Que é esse caso aqui de ser todo um intervalo. Beleza? Então, a sobrejetividade ela está vinculada com o contradomínio. O contradomínio todo é a própria imagem. Tá? Então, eu escrevo aqui o exemplo do x ao cubo, que nós já até vimos o gráfico lá como é que é. Né? O x ao cubo é uma função sobrejetora, enquanto que o x quadrado não é função sobrejetora. Tá? Por que a função x quadrado não é sobrejetora? Porque ela é uma parábola, né? Quando se faz uma parábola, quando você chega no vértice dela, se ela tiver concavidade para cima, tudo que está abaixo do vértice, não tem ninguém no domínio que é elevado nesses caras. Se ela tem concavidade para baixo, tudo que está acima do vértice, ninguém é elevado nesses caras. Beleza? Então, você pode pensar assim, poxa, então isso pode ser um problema para a gente, né? Pode ser um problema pensar... eu tenho que usar aquele lá. Pode ser um problema pensar em funções que... Não esqueça do dever de casa, hein? Em funções que não sejam sobrejetoras, né? Por exemplo, o x ao quadrado aqui, que vou colocar só essa parte de propósito, pode ser um problema pensar em funções que não são sobrejetoras. Mas os matemáticos gostam de modificar as coisas e pensar em coisas bem mais interessantes. Eu posso pensar assim, ó. Eu posso pensar que essa minha função, a minha função f, que é x ao quadrado aqui, eu posso pensar que eu não quero nenhum número negativo no domínio. Tá? Então, eu quero só a parte positiva aqui. Tá bom? Posso pensar só na parte positiva. E vai ser levado também só na parte positiva. Tá? De R. Agora sim, né? Agora você tem uma função que ela é totalmente crescente. Se é crescente, ela é injetora. Beleza? Injetora. E o contradomínio está sendo todo alcançado. Então, ela também é sobrejetora. Beleza? Nota que se eu estiver usando simplesmente função x ao quadrado, ela não é injetora e nem sobrejetora. Mas como eu fiz restrições no domínio e no contradomínio, eu transformei essa função numa função injetora e sobrejetora. Bacana? Tá? Muito bem. Então, eu posso trabalhar com essas coisinhas, tá? Então, é isso que está escrito aqui nesta observação. Então, a nossa definição aqui, de se por acaso você tem uma função que ela se ela for injetora e
sobrejetora, então nós dizemos que essa função ela é bijetora. Tá bom? Se a função é injetora e sobrejetora, ela é bijetora. Tá? E as funções bijetoras, elas não são muito importantes. Por que elas não são muito importantes? Porque você pode estar assim. Imagina que você tem aqui um conjunto A, e você tem aqui um conjunto B, e você sabe sair daqui de A para B pela função f. Tá? Se essa função f for bijetora, se eu souber ir, eu sei voltar. Tá? E essa volta é a f menos 1. Tá? Essa f menos 1 é o que nós chamamos de função inversa da função f. Isso só é possível se a função for bijetora. Tá? Agora, vamos logo eliminar uma confusão aqui. Esse menos 1 aqui não é aquele menos 1 de expoente, tá? Então, tira da cabeça logo que você vai jogar a função para baixo. Igual como se faz 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que meio, tá? Esquece isso, não é isso, tá bom? Esse menos 1 quer dizer que é função inversa. Quer dizer que se o x é elevado no y, o y é trazido de volta no x. É só isso, tá bom? Então, não vá confundir as informações, beleza? Então, x ao quadrado, x ao cubo. Então, a função inversa a gente define dessa forma, olha. Se você tem uma função que ela é bijetora, em alguns lugares você vai ver bijetiva, tá? Isso é só uma questão de escrita. Então, definimos a função inversa de f e denotaremos dessa forma, f elevado a menos 1, tá? Como sendo a função que vai do contradomínio para o domínio, tá bom? E a condição é essa aí. Então, vamos lá? Então, se eu te der essa função desse primeiro exemplo, nota que eu não disse como é a forma da função, eu só te disse o que é que ela faz. Então, você tem que saber o que a função inversa faz. Tá? Então, se você tem essa função aí, nota que você tem um conjunto A. Vou colocar aqui o conjunto A, é 1, 2, 3. O conjunto B é 0, 4 e 5. Não saiu a chave ali. E a função f, a função que vai de A para B, de tal forma que o f de 1 seja 4, f de 2 seja 5, e o f de 3 seja 0. Tá, beleza. Então, essa é a função, tá? Essa é a função f. Me diz uma coisa, essa função é injetora? É injetora? Sim ou não? Sim. Né? A gente não precisa nem fazer aquela conta de verificação, porque nós sabemos quem é todo domínio e nós sabemos quem é todo contradomínio, certo? Então ela é injetora, porque caras diferentes daqui são levadas em caras diferentes de lá, tá bom? Essa função é sobrejetora. Sobrejetora. Sim ou não? O que é ser sobrejetora? Que qualquer cara que você pega aqui tem alguém no domínio que está relacionado com ele, certo? O 0, ele é levado por alguém? Pelo 3, né? O 4 também, e o 5 também. Então ela é sobrejetora. Então ela é injetora e sobrejetora, então ela é bijetora. Se ela é bijetora, então ela tem inversa, tá? Então a inversa dela é f de menos 1. Beleza? F menos 1 é a inversa dela. O que a inversa dela faz? Bem, a inversa tem que sair do conjunto B e levar no conjunto A. Isso que a inversa tem que fazer. Tá bom?
Então, se ela faz isso, o que é que a inversa faz com o zero? Quanto é f de menos 1 de zero? Quanto? Vai, sem medo. Ela leva no? Não é possível. Vai. No 3. Não precisa ter medo. Leva no 3. Porque a inversa tem que fazer exatamente o contrário do que a função original faz. Tá? Então, f de menos 1 vai no 3. F de menos 1 de 0, né? F menos 1 de 4. Vai onde? Vai onde? No 1. Né? Beleza. F menos 1 de 5. Vai onde? No 2. Tá? Quem é a cara dessa função? Tenho a mínima ideia quem é a cara dela. Nem sei quem é a cara da f. O que me interessa é o que elas fazem. Beleza? Então isso pode acontecer muito em alguns problemas que você não saiba a cara da função. Mas você saiba o que acontece. E às vezes você consegue até prever o que vai acontecer. Que é o caso de você ter uma tabela de análise de dados. Tá? Você tem uma tabela, você sabe o que acontece no f de 1, f de 2, f de 3, f de 4. E você vai analisando se a função está crescendo ou não, se está oscilando, o que está acontecendo. Você verifica as taxas de variações. E aí você consegue ter uma boa previsibilidade do que seria aí um certo valor que você não pesquisou. Tá? E grande parte das vezes a chance de erro é mínima, dependendo da forma que foi feito o levantamento de dados. Tá? Muito bem. Então, isso é ser função injetora e sobrejetora e bijetora. Tá? Então, alguns exemplos aqui. Vamos calcular as funções inversas, né? Matar a saudade do ensino médio. Olha aí. Então, a nossa primeira função é f de x igual a x mais 1. Quem é que lembra como calcula a inversa? Troca o x pelo y, né? Não é isso? Então, pronto. Esse carinha aqui era o y, né? Esse carinha aqui é o x mais 1. Ao invés de você isolar o y, você isola o x, né? Não era isso que fazia lá? Então, vai ficar y menos 1. Esse é o x. Então, a função inversa da f... A função inversa da f é uma coisa assim. X menos 1. Tá bom? Você isola o y, depois você troca o x pelo y. Tá? Vamos para o exemplo 2. Coloca lá para a gente o exemplo 2. O exemplo 2 é a g de x igual a menos 2x menos 1. Eu vou escrever logo aqui o exemplo 3. H de x igual a x ao quadrado. Tá? Vamos lá, vamos fazer. Como é que faz? Só isolar, né? Então vai ficar ó, y igual a menos 2x menos 1. Então fica como? Fica y mais 1 igual a menos 2x. Então vai ficar menos y menos 1 sobre 2. Esse é o x. Então quer dizer que a sua função inversa da g é menos x menos 1 sobre 2. Tá bom? Esse outro exemplo aqui, eu devo ter colocado errado lá, é para colocar quando x for maior ou igual que zero, tá? Então, fazendo isso, quem seria a inversa dessa função? Como é que a gente vai fazer? Você coloca y igual a x ao quadrado. E agora, quando nós quisermos isolar o x, como fica? Como? Raiz de y, né? Vai ficar raiz de y. Então, a sua função inversa, h menos 1 de x, é a raiz de x. Ok? E o último exemplo que nós tínhamos lá é a função exponencial.
a função exponencial, vou colocar aqui f também, a função exponencial e elevado a x. Quem é que sabe o que é o e? O e não é e de exponencial, tá? O e é um número irracional, assim como o π. Ele é 2,70 e alguma coisa, 72, se eu não me engano, e vai embora. Tem um monte de casos decimais aí, infinitos na verdade, tá? Então, esse é um número irracional e, tá? Vamos usar muito ele. Curso todinho, basicamente, tá? Então, aqui é a função exponencial. Então, você tem y igual a e elevado a x. Como é que eu vou isolar o x agora? Ajuda? Como isolo x? Logaritmo. Logaritmo de que base? Base? Escutei. Qual base eu uso? Base E. Tá? Logaritmo base E. Tá? Então, eu vou colocar assim, olha. Logaritmo, eu vou escrever por enquanto, eu vou escrever assim, ó. Log base E y igual log base e x, certo? Tá bom? Propriedade de logaritmo. O expoente vem para frente, certo? Ok? Então vai ficar... E isso aqui, não escreveremos mais isso, tá? Sempre que for log base e de qualquer coisa, você vai escrever ln dessa coisa, que é o logaritmo natural. Você já vai saber que isso é a base e, tá bom? Muito bem, então eu já vou escrever aqui, ó, ln de y é igual, o x vem para frente, vezes o log e. E agora, sempre que o logaritmando for igual à base, o logaritmo dá 1, certo? Então, isso aqui dá 1. Então, vai ficar log natural de y. Esse é o x. Então, a função inversa da exponencial é o logaritmo natural de x. Ficou claro? Tá bom? Eu não sei o que significa essa cara de vocês. Parece que a semana vai ser longa, né? Vamos lá. Então, existe uma interpretação geométrica para quando você fala da função e da sua inversa. E é isso que a gente vai fazer agora. Essa caneca é linda, né? Do Newton. Vamos lá. Eu vou colocar aqui o GeoGebra para vocês verem. O GeoGebra é um programa gráfico gratuito. Você pode ir lá na internet, baixar. Dá até para colocar no celular, tá? Então, eu já coloquei aqui no GeoGebra, eu já coloquei ali a função identidade, que é essa verde, tá bom? E coloquei uma reta perpendicular à função identidade, tá? Então, vamos pegar as funções que nós usamos hoje. Olha, x mais menos 1. A função é x mais 1 e a inversa dela é x menos 1. Então, olha lá. Eu vou colocar essas funções aqui. Então, aqui, x mais 1 é a função. Está aí o gráfico da x mais 1. Agora, a inversa dela, x menos 1. Tá bom? Ok? Então, eu vou marcar uma interseção aqui. Essa interseção, esta interseção, e vou medir uma distância. A distância da reta da função para a identidade e a distância da função para a inversa. Tá? Agora eu vou tirar essa reta perpendicular daqui.
Acho que é essa. Tá. Observe o que vai acontecer. Observe esses dois números. 0,71 é a distância da identidade para a função e a distância da identidade para a inversa. Verifica se essas distâncias modificam. Está modificando alguma coisa as distâncias? Absolutamente nada, certo? Então, é como se a função e a inversa se espelhassem com relação à identidade. Tá bom? Como se a função e a identidade fosse um espelho para essas duas funções. Tá? Vamos pegar outras funções. Deixa eu tirar elas aqui. Outra função que nós calculamos foi essa aqui. Eu vou pegar essa aqui. X² e raiz de x. Mais interessante. Então, olha lá. X² e raiz de x. Aí. Eu vou marcar aqui as interseções. E vou medir a distância entre a interseção e a identidade e a interseção. Tá bom? Ok. Essa distância está dando 0,3, tá? Agora observe o que vai acontecer. Eu vou modificar o ponto. Observe que a distância sempre se mantém constante lá. São sempre iguais. Está observando aqui nesse cantinho? 0,34, tá? Então, você modifica aqui, ó, mas sempre se mantém iguais. 0,49, 34. Não importa para onde você vá. Você vem aqui para a parte inicial, olha lá. Está 0,15. Sempre a mesma coisa. Então, a função identidade funciona como um espelho para as funções e a sua inversa. Ok? Essa é uma característica entre a função e a inversa dela. Tá? Então, já sabe, né? Você já sabe que se por acaso você estiver lá nas suas aventuras de cálculo, se por acaso você já sabe que tem que ter identidade, vamos supor que você já sabe que o gráfico da sua função é esse aqui, tá? Esse é o gráfico da minha função. Você já sabe que a sua inversa não pode ser uma coisa assim, tá? Porque isso aqui nunca é espelhado com relação a isso. Beleza? Então, tem que ter um espelhamento perfeito entre a função e a sua inversa, tá bom? Isso você precisa compreender direitinho, tá? Muito bem. Tá, então essa observação aqui nós fizemos agora há pouco, que você pode ter uma função em que ela não é injetora e nem sobrejetora, mas você pode restringir o domínio dela e o contradomínio dela para tornar ela a ser uma função injetora e sobrejetora, e dessa forma ser bijetora, e se ela é bijetora, você consegue encontrar a inversa dessa função, tá? Isso a gente fez com a função quadrática agora há pouco, tá bom? Muito bem. Então vamos falar agora de composição de funções, tá? Muito bem. A gente pode querer fazer algo bem mais interessante agora. Eu posso querer fazer o seguinte agora. Suponha que eu tenho o seguinte. Você tem aqui um conjunto A, você tem aqui um conjunto B, você tem aqui um conjunto C, e você pode ter mais um conjunto se você quiser. Um conjunto D, tá? Suponha que você saiba sair de um conjunto para o outro, tá? Você saiba sair do A para o B, isso pela função f. Você saiba sair do B para o C pela função g.
e você sabe sair da G do C para o D com a função H, tá? Suponha que você saiba fazer isso, tá bom? Então, você pode se perguntar assim, bem, se eu sei sair de F, de A para B e de B para C, então eu tenho que saber sair de A para C, tá? Correto? Eu tenho que saber fazer isso, tá? Se eu sei pegar ônibus daqui para Iquaraci e daqui para o Jurunas, eu tenho que saber sair de Iquaraci para Jurunas, certo? Pego 2 ônibus, né? Faço aí a composição. Então, você, de hoje em diante, o pegar ônibus não vai ser mais uma coisa natural para você, vai ser uma composição de funções, né? Quando você estiver no ônibus, alguém ligar, você está onde? Estou compondo funções. Estou pegando o Curuçambá, daqui a pouco eu vou pegar outra função. Né? É isso que você vai começar a pensar de agora em diante. Então, você pode querer sair direto, querer saber como é a forma dessa função. Mas você pode fazer 3 logo. Você pode querer fazer isso também. Tá? Isso também é compor funções. Só que nesse caso você vai compor 3 funções. Tá? Mas na hora de compor funções, você tem que começar a tomar os cuidados. Quais são os cuidados? Qual cuidado você acha que você tem que tomar? Por exemplo, um cuidado que você tem que tomar, qual é o ônibus que vai de Iquaraci para São Brás, que não vem para cá? Alguém sabe? Oi? Tá, eu vou falar um ônibus que eu sei, o Arsenal, por exemplo. O Arsenal ele não vem para cá, né? O Arsenal ele vai lá para o centro da cidade, fica ali perto da Jabateua, ele não vem para cá. Então não adianta eu pegar, por exemplo, o Tamoios. Tamoios vem para cá, né? Não adianta eu pegar o Tamoios e vir para o FPA e dizer agora eu vou pegar o Arsenal. Porque não faz sentido, certo? O Arsenal não tem aqui na UFPA, né? Então não dá para fazer isso. Fazer essa coisa não dá. Então eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Onde termina uma função, a outra tem que iniciar ali. Se não iniciar, não faz sentido. Outra coisa, não faz sentido também eu dizer assim, eu vou pegar o Arsenal lá em Iquaraci, para quando eu chegar na UFPA eu pegar o Tamoios. Também não faz sentido algum, porque não tem Arsenal em Iquaraci, certo? Então eu tenho que tomar cuidado no ponto de partida, no ponto de chegada intermediário, e nesse ponto de partida intermediário. Então, tem que tomar muitos cuidados na hora de fazer uma composição de funções. Então, me diz quais são esses cuidados, o nome desses cuidados, quais são? Diz para mim. Eu tenho que saber Nossa, parecia que você estava entendendo. Eu preciso saber o domínio da função. Preciso saber o domínio da função. Mais que isso, a primeira função tem que saber o domínio dela e onde ela chega. Ou seja, eu preciso compreender a imagem dela. E quando eu olhar para a imagem dela, essa imagem dela precisa fazer sentido como sendo domínio da próxima. Ok? Vamos ver se vocês entendem. Olha lá. Ponto de partida, o conjunto A. Então, o domínio da F é o conjunto A. Tá bom? Então, a imagem da F, suponha que a imagem da F é isso aqui. Isso só é a imagem da F. A imagem da F, ela está contida em B. Ok? A imagem da F está contida em B. Mas o que é B? B é o domínio da G. Tá bom? Ok? Essas coisas eu preciso verificar na hora de fazer as contas. Porque poderia acontecer o seguinte, ó. Poderia acontecer que a imagem... Poderia acontecer que a imagem da F fosse uma coisa assim, ó. Tá? Poderia acontecer isso. E quando acontecesse isso, essa região toda aqui, ó,
não pertence ao domínio da G. E na hora de pegar um carinha bem aqui e querer calcular o G dele, não vai estar definido. Aí eu vou encontrar problemas. Tá bom? Então eu preciso verificar estas condições. Eu preciso verificar quem é o domínio da F. Eu preciso verificar esta condição. Tá? De tal forma que a imagem da F esteja contida no domínio da G. Tá bom? Tá muito bem. Então vamos fazer uma composição de função, ver se vocês conseguem me entender direitinho o que eu quero dizer aqui. Deixa eu ver as funções que eu coloquei aqui. Vamos lá. Vamos fazer a composição das seguintes funções. Eu vou pegar a função g. A função g, ela é 2 sobre x mais 2. Tá bom? E a função f é x mais 3. Tá bom? E eu quero determinar quem seria a função h, de tal forma que h seja g da f de x. Tá ok? Quero fazer isso, tá? Vamos fazer o seguinte, nós vamos determinar quem é essa função h, sem nos preocupar inicialmente com o domínio da f e com a imagem estando contida no domínio da g. A gente não vai tomar essa preocupação ainda. Vamos fazer as contas sem a preocupação inicial. E depois que nós fizermos as contas, nós olhamos para essa preocupação. Tá? Vamos lá. Quem é a h? A h é o seguinte. Eu tenho que olhar para a função g. Onde tiver x na função g, eu tenho que colocar a f de x. Tá bom? Então, olhando para a função g, é 2 dividido por x. Mas onde tem x, eu coloco f de x. Então, f de x mais 2. Tudo bem? Tudo bem aí? Só fiz trocar x por f de x, tá? Agora, f de x eu sei quem é. X mais 3. Então, isso aqui é igual a 2 dividido a f de x é x mais 3. Então, vai ficar x mais 3 mais 2. Então, isso aí fica 2 dividido por x mais 5. Então, pronto. Então, acabei de determinar quem é a minha função h. É 2 x mais 3. Opa, x mais 5. Essa é a função h. Tá bom? Essa é a composição entre a g e a f. Agora vamos para os cuidados. Né? Os cuidados, vamos lá. F. Eu posso usar qualquer número real para fazer essa conta? Sim ou não? Sim, qualquer número real eu posso usar para fazer essa conta. A pergunta agora que eu te faço é o seguinte. Se qualquer número real eu posso usar para fazer essa conta, então eu posso usar todos esses números reais aqui para fazer essa conta? Sim ou não? Não. Não posso. Ok? Qual número real eu não posso trazer para cá? O? Aqui, quem é que não serve aqui? Menos 5. O menos 5 aqui dá problema. Tá ok? Então, o menos 5, x igual a menos 5, não pertence ao domínio dessa função h. Tem que tomar esse cuidado. Tá bom? Então, mas a função f, ela pega números reais, ela leva em números reais, ela faz isso, a f, tá?
pega números reais e leva números reais. E a G, ela pega todos os números reais? Não, né? Quem é que a G não pega? A G não pega o menos 2. Tá bom? A G não pode pegar o menos 2. Então, eu já sei que eu tenho que retirar daqui o menos 2, certo? Tenho que retirar o menos 2 daí, tá? Quando eu retiro o menos 2, aí eu posso aplicar G. Aí a G leva em alguma coisa lá de números reais, tá? Que não me interessa ainda saber que coisa é essa. Tá bom? Então, eu preciso tirar esse menos 2. Nota que, olhando só para H, eu preciso tirar menos 5, né? Mas quando você olha só para G, você tem que retirar o menos 2. Tá? Se você tem que retirar o menos 2, tem que retirar o 2, né? Você retira o 2 não, menos 2, né? Deixa eu ajustar aqui. Retiro o menos 2. Tá. Então, se eu tenho que retirar o menos 2 daqui, quem é que eu tenho que retirar daqui da F, do início? Eu não quero que na imagem chegue no menos 2. Quem é que eu tenho que tirar? A F é isso aqui, ó. Eu não quero que a F aconteça isso aqui, ó. F de x igual a menos 2. Isso aqui eu não quero que aconteça. Quando é que a F dá menos 2? Quando o x for menos 5. Tudo bem? Então, eu tenho que retirar aqui do início da história, eu retiro o menos 5. Tudo bem? Então, nota, eu fiz composição, depois que eu fiz as composições todas, eu notei, olha, você tem que retirar lá do início, tira o menos 5. Quando você retira o menos 5 lá do início, você vai retirar lá do meio o menos 2, tá bom? Aí sim, a sua composição vai estar perfeita. Aí, você vai fazer G, bola, F. Tá bom? Sempre é primeiro a última, depois a primeira, tá? E o que significa isso aqui? Significa que se você for calcular isso aqui em um valor x, isso aqui é G da F de x. Tudo bem? Tá? É isso que você faz. Muito bem. Então, isso é o que nós chamamos de composição de funções. Uma coisa que vocês dominam super bem, porque vocês fizeram muito isso lá no ensino médio, né? Repetiram bastante. Né? Sim ou não? Não? Olha. Vamos lá, vamos fazer mais uma composição aqui. Deixa eu ver a função. G de x igual a raiz de x quadrado menos 1. E a f de x igual a x quadrado menos 2. Tá bom? Essas duas funções vão fazer essa composição g bola f, g da f de x. Queremos fazer isso, tá? Nota que até agora a gente praticamente não viu cálculo, né? Por quê? Porque a gente está, basicamente, as 2 primeiras semanas é uma revisão do ensino básico. O ideal seria que a gente já chegasse aqui no primeiro dia de aula, vamos estudar limites. E já vai, né? Depois derivada, e vai, integral, já vai, né? Mas a gente sabe que existe esse problema no ensino, a gente precisa fazer essas revisões iniciais, tá? Muito bem. Então, g da f de x, mais uma vez, não vou me preocupar ainda com o domínio, não vou me preocupar com quem eu tenho que retirar, faço isso no final, tá? Mas tenho que fazer, tá bom? Então, vamos lá. G da f de x significa que onde tem x eu vou colocar f de x, tá? Então vai ficar raiz de
f ao quadrado x menos 1. Tá bom? Então, vai ficar agora a raiz. F, quem é f? É x quadrado menos 2. Vai ficar x quadrado menos 2 ao quadrado menos 1. Beleza? Ou você para aí, ou você continua desenvolvendo. Tanto faz. Vamos parar aí que está mais fácil olhar isso. Tá? Então, se eu quiser saber... vamos olhar primeiro o domínio da f. Quem é o domínio da função f? É todos os reais, certo? Não tem problema nenhum de elevar ao quadrado e subtrair uma unidade. Sempre é possível, né? Então, o domínio da f é todos os reais. Mas a pergunta que você se faz é a seguinte: mas se eu posso utilizar todos os reais na f, será se quando eu pegar a f e jogar lá dentro da g, ou seja, fazer essa composição, será se vai ser possível fazer sempre essa conta? A resposta é não. Não é sempre possível. Então, eu preciso ver quem é que eu tenho que retirar de lá, tá? Então, quem é que eu tenho que retirar? Pensa comigo aqui, ó. Você tem a raiz quadrada. Se o índice é par, então, o que tem dentro da raiz não pode ser uma coisa negativa, tá? Então, tenho que saber onde que isso aqui é maior ou igual que zero. Eu preciso ter isso aqui, ó. Precisamos... A gente precisa verificar onde x quadrado menos 2 ao quadrado menos 1, onde que isso é maior ou igual que zero. A gente precisa verificar isso. Tá bom? E verificar isso é a mesma coisa que verificar que x quadrado menos 2 ao quadrado seja maior ou igual que 1. Ok? Preciso saber isso, tá? E aí? Onde é que x quadrado menos 2 elevado ao quadrado isso seja maior ou igual que 1? Vamos pegar só o que está dentro do quadrado aqui, tá? O gráfico disso é uma parábola, né? Com cavidade para cima, que passa no menos 2. Esse é o x quadrado menos 2. Tá bom? E eu vou ter que levar isso ao quadrado depois, né? Tem que levar ao quadrado. Então, olha lá o que nós já vamos fazer. Você pega aqui o menos 1. Esse menos 1. Quem seria o carinha aqui? Quem é esse? Quem é esse? Diz pra mim. Quem é esse cara e esse cara que é a imagem da menos 1? Só olhar para cá, né? Se você substituir 1 positivo, vai dar 1 com menos 2, vai dar menos 1, certo? Se você substituir menos 1, menos 1 ao quadrado dá 1, com menos 2 também dá menos 1. Então, esse carinha aqui é o menos 1 e esse carinha aqui é o 1, certo? Então, o menos 1 e o 1, tá bom? Então, é isso que você tem. Agora, observa o seguinte, que todo mundo que está dentro desse intervalo de menos 1 até 1, todos eles, a imagem deles, vê se você concorda comigo. A imagem deles é esse pedaço aí da parábola, né?
esse pedacinho da parábola. Então, esse pedacinho da parábola é de menos 1 até menos 2, certo? Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 com menos 1 dá 0. Beleza, posso usar eles, tá? Se eu pego o menos 2 ao quadrado dá 4, com menos 1 dá 3, tá bom? Então, raiz de 3 eu posso calcular também, tá? Então, esses carinhas todinhos estão no domínio. Do menos 1 até 1. Está no domínio, tá bom? Então, eu já sei que esse intervalo de menos 1 até 1, ele é interessante para mim, tá? Agora, se eu passo um pouquinho do menos 1 antes do menos 1 e depois do 1, esses carinhas já não me interessam. Porque dentro da raiz vai dar uma coisa negativa. Tá? Mas eu posso continuar aqui a análise. Ó. Eu posso querer saber, vou riscar aqui o 1. Tá? Riscando 1. E aí? Quem é esse cara? Quem é esse cara que quando eu coloco na parábola dá 1? Que número é esse? Que número é esse? Que número é esse que quando eu elevo ao quadrado e depois eu subtraio de 2, dá 1? Quem é? Quem? Raiz de 3. Ah, perfeito. Esse carinha aqui é o raiz de 3. Olha, você sabe quando você pega a raiz de 3 e eleva ao quadrado e subtrai 1, raiz de 3 ao quadrado é 3. Aliás, subtrai 2, né? Menos o 2, isso aqui vai dar 1. Tá bom? Raiz de 3. E esse carinha aqui é o menos raiz de 3. Então, olha, do raiz de 3 para lá, todos me servem. Todos. Porque vai dar acima de 1. Se está acima de 1, quando eu fizer essa diferença aqui, tá ótimo, né? Porque vai dar uma diferença positiva, tá? E esses carinhas aqui, todos antes do menos raiz de 3, também me servem. Todos eles antes lá me servem também, tá bom? Então, olha que domínio mais bonito, né? Esse domínio é muito lindo. Eu nem tinha observado que era tão bonita essa questão. Olha lá. Então, o que é que interessa? O domínio, então, da G, como é que vai ser? O domínio da G vai ser o seguinte, vai ser x que pertence aos reais, tá o quê? Quais são as condições? Vamos lá, vamos escrever a condição. Vai ser de menos infinito até menos raiz de 3, vai ser de menos 1 até 1, e vai ser do raiz de 3 para lá, tá bom? Então, como é que eu vou escrever? Acho que eu vou escrever assim. Tá ok. Eu não vou escrever assim, eu vou escrever assim. X pertence aos reais menos esse intervalo aqui de menos raiz de 3. Eu acho que é menos 1, né? Unido com 1 até raiz de 3. É isso? Isso. Eu estou retirando esses caras. Estou retirando esse trecho
e esse trecho. Tá bom? Esses caras não me interessam. Então, o domínio é todo o resto, tá? O domínio é todos os números reais, menos esses dois intervalos. Tá bom? Deu para entender? Tá? Nota que são duas funções parece muito simples, mas que precisa de uma análise bem detalhada para você perceber que é o domínio da função. Tá? Se cai uma questão dessa na prova, com certeza essa parte do domínio ia valer mais da metade da questão. Com certeza. Tá? Fazer a composição, que é essa conta aqui, é a parte mais simples. Essa composição aqui a gente faz, basicamente. Tá? Agora, essa análise aqui não. Essa análise aqui precisa de um pouquinho mais de cuidado. Tá bom? Muito bem. Antes de nós continuarmos, deixa eu colocar uma função aqui. Um exemplo de sobrejetor não colocando. Tudo bem aí, pessoal? Alguma dúvida? Tá claro? Diga. Sempre você tem que olhar para o domínio de todas elas. Sempre você olha. O que o colega está perguntando aqui é o seguinte, e se fosse 4 funções, como a gente faria? Né? Sempre você tem que fazer o seguinte, olha para o domínio da primeira e onde cai a imagem da primeira? Tem que cair no domínio da segunda, tá bom? Se não cair no domínio da segunda, já sabe que vai ter que fazer restrições, que é o que nós fizemos aqui, ó. Nota que esta função não tem restrição de domínio algum. E é todos reais, tá bom? Mas a nossa resposta final teve restrições. Então significa que nem todos os reais eu posso usar nessa função para fazer essa composição. Por exemplo, eu não posso utilizar esses números que estão neste intervalo e neste intervalo, tá? Porque a imagem dessa função não está caindo toda no domínio dessa. Então, esse é o cuidado que eu tenho que tomar. Então, não importa se são 2 funções, 3, 4, 5, não importa. Tá bom? E a notação que você vai usar sempre vai ser essa aqui, ó. Vai ser F, bola, G. Composição da F com a G. Tá bom? Essa notação aqui, que você escreve assim, quer dizer que você vai fazer essa conta. Se fosse por acaso F, bola, G, e aqui bola H. Como que você faria isso? Isso aqui nada mais é que fazendo das mesmas formas, seria isso aqui, seria a F, bola G, da H de X. Agora, próximo passo seria F da G da H de X. Tá bom? E você pode fazer isso com 3, 4, 5 funções, não importa. Ok? Muito bem. Claro que quando é composição de muitas funções, a tendência sempre é você escrever alguma programação no computador para que o computador faça essa conta para você. Tá? E essas, quando são muitas composições, você não vai fazer. Você deixa o computador fazer. Só ensina o computador como fazer. Tá bom? Muito bem. Então, deixa eu colocar um exemplo aqui para você. A mesma função que nós provamos que é injetora, eu quero saber se ela é sobrejetora. Essa função. O que vocês acham? É sobrejetora? Quando eu pergunto para você se é sobrejetora, eu quero saber se ela atinge todos os números reais como imagem. O que vocês acham? Será que essa função atinge todos os números reais? Acho que não. Chuta um número real que não tem
Imagem de ninguém aí. Quem vocês chutariam? Para quem já estudou cálculo 1, basta aplicar um limite aí que vai saber a resposta. Quem seria? Quem seria? O domínio a gente já sabe que não pode ter 1, né? O domínio dessa função a gente já sabe que é os reais menos 1. Tem que retirar o 1 daí do domínio. E a imagem? A imagem, a sugestão que eu vou dar para vocês todas as vezes que você vê, de agora em diante. É uma função que seja uma função racional, onde o polinômio de cima tenha o mesmo grau do polinômio de baixo, sempre olha para o coeficiente de maior grau. Ele é a resposta. Ele é o ponto que a função nunca vai alcançar. Tá? No caso aqui, o coeficiente de maior grau é 2 e aqui é 1. 2 dividido para 1 é 2. Essa função nunca vai ser 2. Tá? Vamos lá? Vamos ver se nunca vai ser 2? Será se acontece isso? F de x igual a 2? Essa é a pergunta. Será se existe x pertencente ao domínio de f? Tal que isso aqui aconteça? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Então vamos ver se existe ou não? Como é que você vai fazer? Suponha que exista, né? Se você supõe que exista, suponha por absurdo que isso aqui exista, então vai ficar assim, ó. Vai ficar 2x mais 1 dividido por x menos 1, isso igual a 2. Vamos ver se a gente consegue achar esse x que resolve esse problema. Alguém já enxergou o problema aí? Já conseguiram ver qual é o problema? O que é que a gente faz daqui? O próximo passo. Oi? Passa multiplicando, né? Então vai ficar 2x mais 1 é igual isso vezes 2, certo? Então como vai ficar? 2x mais 1 igual a 2x menos 2. E aí, já viram o problema? Já viram o problema? O problema está que essas coisas se cancelam, certo? Quando elas se cancelam, sobra que 1 é igual a menos 2. Ok? A conta está te dizendo que o dia que 1 for igual a menos 2, você vai ter o 2. Tá? Ou seja, não tem. Tá bom? Ok? Não tem um x no domínio desta função f, de tal forma que quando você calcular o f de x seja 2. Ok? Não existe esse caso. Tá? Então, essa função ela não é sobrejetora. Tá bom? Esse foi o exemplo que faltou. Vamos só ver os outros itens aqui para a gente finalizar nossa aula. Então, a gente precisa pensar agora em deslocamentos de funções. Tá? A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui. Deslocamentos de funções é deslocamento no gráfico. Tá? Se, por acaso, você soma constantes à imagem da função, o gráfico da função ele vai só deslocar verticalmente. Ele só vai subir ou vai descer. Ele nunca vai deformar, tá? Não vai deformar mesmo, porque você só está acrescentando constantes. Observe o que está acontecendo. Suponha que você tenha o seguinte. Se o seu caso fosse caso de retas. Se você tem uma função aqui, que esse é o gráfico dela, tá? Se você soma constantes positivas, só vai acontecer isso. Se você soma constantes negativas, só vai acontecer isso. Tá bom? Não vai haver inclinações, apesar de que está inclinada. Não vai haver inclinações. Tá ok? Só vai
deslocamentos verticais. Tá? Se você está trabalhando com parábolas, se essa aqui é a sua parábola, se você soma constantes positivas, só vai acontecer isso aqui. Se você soma constantes negativas, vai acontecer coisas assim. Mas não vai haver deformações no gráfico, tá? Se você está trabalhando com coisas senoidais, se você trabalha com coisas senoidais, se você tem um gráfico que é desse tipo, se você soma coisas positivas, ele vai fazer coisa assim. Se você faz com coisas negativas, ele faz assim. Mas ele não deforma a função. Ele só desloca. Tá bom? Vamos lá, as outras modificações gráficas que você pode fazer. Esse é do negativo, né? E você pode fazer deslocamentos do gráfico. Assim como você deslocou para cima e para baixo, você pode deslocar o gráfico sem deformá-lo também, para a esquerda e para a direita. Bastando você subtrair ou somar constantes lá no domínio da sua função. Se você fizer isso, você também vai ter esses deslocamentos, que é isso que está escrito aí. E se você quiser refletir o gráfico da função com relação ao eixo x, basta você modificar o sinal da imagem. Você só reflete. Tá bom? E da mesma coisa com relação ao entorno do gráfico. Você pode fazer assim também. E você pode fazer agora deformações de fato. Tá? Deformações em funções, que inclusive foi uma das questões do teste investigativo, que diz o seguinte. Suponha que você tenha uma função que seja uma senoidal, uma coisa assim. Então, se você multiplica por uma constante positiva, as raízes ficam inalteradas. Tá? Mas se a coisa é positiva e maior que 1, então ela tende a ir mais lá em cima. E vai mais lá embaixo. Tá? Agora, se é uma constante entre 0 e 1, não sendo 0, tá? A coisa faz isso aqui assim. As raízes não modificam, tá? Isso que acontece com o gráfico. Tá bom? Ok? Mas pode acontecer também coisas em que você aumente, as raízes vão para mais distante. Pode acontecer assim. Tá? Isso vai depender da constante que você está utilizando. Tá bom? Muito bem. Você vai ver com mais clareza quando nós estivermos vendo as funções trigonométricas. Que eu vou deixar para a gente falar de função par e função ímpar direitinho na próxima aula. E o que a gente vai precisar, que vocês lembrem, é do ciclo trigonométrico, que é o que a gente vai abordar um pouquinho. Eu acho que eu vou ficar todo o curso de cálculo tentando fazer um círculo novamente igual a esse, nunca vou conseguir. Então, se você tem esse ponto na sua circunferência e você tem aqui um ângulo alfa, então você consegue medir esse tamanho e esse tamanho recebe um nome. Quem lembra desse nome? Esse é o cateto adjacente, mas em termos de seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, quem é esse cara? Esse é o cosseno. Né? Então esse é o cosseno do alfa. E esse carinha aqui é o seno. É o seno do alfa. Tá bom? Isso que você precisa lembrar. Tá? E o que a gente está falando ali no slide de se função par e função ímpar
é que se por acaso você invertesse esse ângulo, ao invés de você pegar o alfa, e sim você pegar o menos alfa, o que acontece com a imagem? O cosseno se mantém inalterado, mas o seno muda de sinal. O seno vem aqui para baixo, tá? O que está lá no slide é que o cosseno de alfa é igual ao cosseno de menos alfa. E o que está lá no slide é que o seno de alfa é igual a menos o seno de menos alfa. Tá bom? Esses sinais saem e entram, dependendo da função que você estiver trabalhando. Tá beleza? Então, conselho que eu dou para vocês. Dá uma revisada nas funções trigonométricas. Tá? Uma revisada lá no que é a relação seno de x, que é o cateto oposto pela hipotenusa. Tá bom? Dá uma revisada no que é cosseno. Tá? De preferência, procura lá o que é isso aqui, ó. Esse carinha aqui. Quem é esse carinha? Quem lembra o que é esse carinha? Quem é? Esse aqui é o cosseno, esse aqui é o seno, esse aqui é quem? Tangente, tá? Dá uma revisada nessas coisas. Tá bom? Relembra também as identidades trigonométricas, a fundamental. Tá bom? Vê secante, cossecante, cotangente. Existe relação entre secante e tangente. Ok? Essas identidades não deixa para você estudar depois. Relembra logo todas elas. Ou para quem nunca viu, dá uma olhada. Tá? Não são identidades difíceis de serem demonstradas, mas verifica logo isso, porque daqui a pouco a gente vai chegar nas derivadas de funções trigonométricas e nós vamos usar direto essas identidades. Vai chegar em um ponto, isso aqui é secante ao quadrado, faz isso. Isso aqui é tangente ao quadrado, faz isso. Isso aqui é seno menos cosseno, entendeu? Outra coisa que você precisa lembrar também é seno da soma, seno da diferença, cosseno da soma, cosseno da diferença. Tá? Faça todas essas revisões, tá bom? Que essas são coisas que a gente precisa que vocês saibam. Beleza? Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula.